escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Verso 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Verso 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O verso 3 diz: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. E o verso 4 diz: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, na colheita, mas nada receberá. Fecha os seus olhos, por gentileza. Pai, a tua palavra foi lida, e eu irei explicar a tua palavra neste tempo proposto, e que ela possa nos edificar esta noite. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ministrar a tua palavra, e ajude os ouvintes também a ouvir a tua palavra e pegar esta palavra como do Senhor, verdade do Senhor, e praticá-la para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda a palavra em nome de Jesus. Aleluia. A semana passada nós observamos o verso 1, verso 3 do capítulo 19. E nós falamos aqui: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. O verso 3 do capítulo 19 diz: a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá ou irará contra o Senhor. Nós explicamos a semana passada que este capítulo 19 traz para nós evidências do que de fato vale a pena no final das contas. Então, a gente deseja crescer na vida, falamos aqui, a gente deseja viver dias melhores, nós almejamos dias de mais prosperidades, dias de equilíbrio financeiro, dias de conquista. E é natural a gente desejar ter bens, a gente desejar dar o melhor para os nossos filhos, dar o melhor para as nossas famílias. É natural a gente desejar crescer, adquirir bens, enriquecer materialmente, alcançar estabilidade em todas as áreas das nossas vidas. Aí falamos aqui que quando este crescimento acontece de forma ilegítima, sendo utilizada de estutícia, sendo utilizada de palavras de engano, tem mentira no meio, tem jeitinho brasileiro no meio, quando a gente se utiliza de qualquer mecanismo não correto, não ético, não adequado, para alcançar qualquer tipo de riqueza, qualquer posição que se sobressaia, às vezes para manter um padrão de vida acima da média. Quando isso acontece, quando alguém usa de estutícia, quando alguém usa pelo engano, quando pelo não adequado, quando pelo não legítimo, falamos aqui, esse não é o melhor caminho para seguir. Esse caminho não tem a aprovação de Deus. E o sábio vai dizer: é melhor ser pobre, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. O sábio está dizendo, em outras palavras, não vale a pena adquirir nada com mentiras, com engano, com testemunho falso, com pilantragem, com lábios enganosos, com perversidade, com estutícia no coração, com engano no coração. A palavra de Deus vai reprovar alguém que resolve fazer qualquer negócio usando estes métodos para alcançar algum benefício pessoal, para alcançar alguma vantagem, para ter algum avanço na sua carreira, ou conquistar alguma coisa material.
não importa o que, quando você age com mentira, quando você age usando essas ferramentas não aprovadas por Deus, quando você age assim, quando você procede assim, lembre que esse tipo de comportamento, a palavra de Deus está dizendo, não é um comportamento adequado, não é um comportamento aprovado, não é um comportamento certo, não é um comportamento que mostra que você tem um caráter, que você tem caráter e que você é ético. O verso diz, melhor é o pobre que anda na sua integridade, na sua honestidade, do que o perverso de lábios e tolo. A tradução, a Bíblia, a tradução, a mensagem diz, o perverso que anda na sua desonestidade não merece confiança. Por isso que eu sempre falo aqui nesse púlpito e repito hoje, eu acordo de manhã e os meus olhos quando abrem, eu estou cultuando ao Senhor com a minha vida. Eu não cultuo ao Senhor só 2 horas, às vezes na semana 5 horas, né? 2 horas no domingo, 2 horas no sábado, 1 hora na quarta. Eu cultuo ao Senhor 24 horas. Todos os meus atos são atos de culto ao Senhor. A Bíblia diz, Paulo vai declarar, e tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, de Jesus, graças a Deus. Então pense nisso. Aí falamos verso 3, a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. O camarada faz um monte de besteira, irmã Elke. Ele tem a sua vida, ele não analisa os seus passos, as suas atitudes. Ele não tem maturidade para gestar a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Tudo que ganha vai para o ralo. Às vezes o dinheiro já foi antes de ganhar. Gastou antes de vir à mão. Ele não consegue conviver com pessoas, falamos aqui. Ele não consegue viver com, maltrata pessoas, xinga pessoas, é um bruto dentro de casa, é uma tola que destrói a casa com as próprias mãos, com a sua própria atitude, é uma pessoa prepotente no máximo, vive uma vida desregrada sem pensar nas consequências dos seus atos, se esquece que tudo é semente para a vida. Aí as coisas não acontecem porque tem o coração que tem, só produz mal, só produz na carne, quando se pegam em apuros, quando se frustra com alguém, quando não consegue conviver, quando o financeiro chega num terrível momento de apuros, quando ele se pega num beco sem saída, quando ele se decepciona com alguém, ele tem que arrumar um culpado, e geralmente nunca o culpado é o cara do espelho, nunca o culpado é ele. Geralmente quando não tem um culpado aqui na terra, ele vai culpar Deus. A culpa é de Deus. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus falhou comigo. Deus me deixou de lado. Deus não me ama. Deus não me abençoa mais. Deus está me castigando. Deus virou a costa para mim. A culpa não é quando não é de alguém. Esse versículo está dizendo, ele vai jogar a culpa em Deus. E eu analiso o caráter de Deus através da sua palavra. O que eu não consigo entender é que a palavra de Deus diz que esse Deus, em que muitas pessoas joga a culpa nele, pelos seus equívocos, a Bíblia diz que ele é pai das luzes. E a Bíblia diz, irmã Lucilene, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. E a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz desse Deus que você joga a culpa nele, que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Agora eu falei aqui, para que você possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa agir. E tem muita gente aquém dessa vontade, gente. Tem muita gente além, mas muito longe da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O próprio versículo diz, não se amolde ao padrão deste mundo. Vai depender de você experimentar essa boa vontade, essa agradável vontade.
essa perfeita vontade. Quer experimentar? O próprio versículo diz: não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo sempre tem uma mensagem. O mundo prega todos os dias na mídia, no Facebook, no Instagram, nas mídias que você faz parte. O mundo, ele tem a sua mensagem grande, a grande maioria das mensagens do mundo. Falamos aqui, o mundo sempre terá uma mensagem. E a mensagem do mundo é a seguinte: compre tudo que você desejar. Você merece ser feliz. Você precisa estar por cima. Quando a palavra de Deus te ilumina dizendo: cuidado, não entre na dança do mundo, gaste com sabedoria. O mundo tem uma mensagem e ela prega para você: pega todas, meu filho, afinal você é homem. A palavra de Deus diz: não amolde o modelo deste mundo, espera no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O mundo tem uma mensagem: largue dele, largue dela, você merece uma pessoa melhor. Quando a mensagem de Deus através da palavra é: seja uma pessoa melhor, julgue o seu próximo superior a você mesmo. O mundo tem uma mensagem, e a mensagem do mundo é: se afaste dele, não converse mais com ela. Te decepcionou, te humilhou, falou mal de você, você é trouxa. Quando a palavra de Deus diz: perdoe, dê a túnica se precisar, ande mais uma milha, se desgaste por ele, ame o próximo como você mesmo. Quando você entende que a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, a vontade de Deus, está em não se amoldar ao modelo deste mundo, você pode experimentar essa vontade. O que mais? Você quer experimentar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Transforme-se, renova a sua mente. Gente, Deus tem falado comigo na oração que essa igreja precisa renovar a mente. Tem muita gente que olha para a palavra e só pega aquilo que eles acreditam. Não acredito na totalidade da palavra. Algumas coisas me tocam, principalmente as promessas. As promessas me tocam, é lindo, é lindo. Eu vejo isso no Bom Dia. Quando eu mando uma promessa, mas o que tem de gente que responde Mas quando manda um negocinho assim, que já é uma doutrina bíblica, mas são poucos, só visualiza. Mas é doutrina. Transforme-se, renova a sua mente. Mude a prioridade do seu pensamento. Mude o seu raciocínio, as tuas atitudes mudarão. Quer um conselho? Põe Deus e o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Não deixe Deus e o seu reino e a sua justiça em segundo plano. Alguns deixem por último. Primeiro é meu trabalho, primeiro é meu dinheiro, primeiro é tudo para mim, depois Deus, se sobrar. Deus é Deus. Pois é, eu já falei aqui mais de uma vez que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. E o reino dos céus são para os dedicados. O reino do céu é ganhado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então pense nisso. Pense nisso. Priorize o reino, a sua justiça. Põe em primeiro plano o reino e a sua justiça. Sabe o que vai acontecer com você? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê na palavra? Você crê? Diga glória a Deus. Então aplauda a palavra aí para você acordar um pouco. Aleluia. Aleluia, aleluia. Hoje a gente observa o 20, gente. Deixa eu mandar real para você. Tem gente que vai sair daqui hoje dizendo assim: eu amo Deus. Eu amo a palavra de Deus. Como Deus cuida de mim através da palavra. Tem gente que vai sair daqui, como alguém já falou para mim: eu não gosto do senhor. O senhor fala muito direto. Foi verdade? Dei risada porque eu amei a pessoa, né? O senhor fala muito direto. Eu falei: é verdade, meu filho. O que eu falo é a palavra de Deus. Se a palavra não te libertar, quem vai te libertar? Então, ou você vai sair daqui amando mais a Deus, ou você vai sair daqui assim: eu odiei essa palavra desse pastor aí. A decisão é sua.
Porque hoje Deus, é picante o tema hoje. Primeiro é sobre a bebida forte. Segundo é falar sobre aqueles que gostam de uma briguinha. E o terceiro é sobre o preguiçoso. É complicado falar isso. Eu orei um pouco mais hoje. Falei, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, a coisa vai ficar feia. Esse capítulo é tão lindo, gente, que Salomão fala da sua experiência para os seus filhos. Ele fala, aqueles que ainda têm escuta, né? Vai escutar com certeza. Mas é palavra de Deus aos filhos, aos pais, aos maridos e às esposas, a família. O sábio aqui fala da experiência, do que ele aprendeu no cotidiano. É sabedoria de Deus, apesar de ser o homem mais sábio da sua época. E para ganhar de Salomão foi só Jesus, ninguém mais. Esse homem se equivocou também. Ele errou também. Leia Cantares de Salomão, você vai ver os equívocos de Salomão. Esse cara aqui, ele errou também. E ele aconselha você a tomar cuidado com algumas coisas. Esse capítulo 20, a palavra de Deus, vai nos ajudar a viver uma vida com menos erros. A palavra de Deus no capítulo 20 vai nos ensinar a viver uma vida com mais sabedoria, com mais acertos, com menos equívocos. Nós já sabemos que a vida, para você conhecer alguém, você precisa comer um saco de sal. Isso é um verbo, é uma frase que é falada e é uma verdade. Porque você nunca come um saco de sal de um dia para a noite. 500 gramas de sal você come aí meses. Tem gente que come um ano. O que ele está dizendo? É difícil eu conhecer o Tiago apenas só de olhar para o Tiago. Mas quando eu começo a andar com esse menino, eu percebo as suas qualidades, eu percebo os seus defeitos, eu percebo quem de fato ele é. E eu só vou conhecer o Tiago aquele que ele permite eu conhecê-lo. E quando eu olhava para essa verdade aqui, eu falei, Deus, peraí. Eu sou o pastor dessa igreja, está indo para 5 anos. Não é possível que o Senhor... Eu vou pregar, já começar o capítulo de número 20 falando, o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Sabe o que Deus falou para mim? Você não conhece. Você conhece só aquilo que você ouviu falar. Daquilo que você andou aos poucos nas visitas, nas casas. Fale a minha palavra, porque quem conhece a minha igreja e quem conhece quem vai estar no culto sou eu. Eu falei, estamos juntos. Agora, observe como começa o capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A nova tradução da linguagem de hoje, a parte B, vai dizer: todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A tradução bíblica, a mensagem diz assim: o vinho torna você mau, a cerveja faz de você um briguento, e as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. É verdade ou não? Eu vou repetir a tradução bíblica, a mensagem. O vinho torna você mau, a cerveja faz de você um briguento, e as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. De verdade, Gabriel, eu pensei em sair fora desse texto. Eu falei, cara, eu vou passar bem de largo. Eu não bebo mesmo. Apesar que quando eu estou brincando que eu estou bêbado, você já bebeu, pastor? Nunca bebi. De vez em quando tem uns irmãos que ficam, né? Lá no mundo, né? Eu trabalhei 2 anos na fábrica da escola, irmãos. Para a glória de Deus Pai, nunca me interessei em colocar um golinho de cerveja na minha boca. Bebia suquita. Ficava embriagado, tanta suquita. Mas uma cerveja, não sei que gosto tem. Alguém falou para mim outro dia que tem um gosto de xixi. Eu não sei.
É. Os beberrão já estão julgando aí, ó. Quem já bebeu sabe, né? Mas Deus colocou no meu coração, disse: prega esta palavra. Eu não conheço a sua vida na íntegra, mas a boa notícia é que Deus te conhece. Amém? Deus te conhece. Você sabe que dentro da nossa cultura brasileira, a cultura do Nihon também, né? A gente observa muito isso. Mas vou falar da nossa cultura. A bebida forte, ela está muito presente. Vocês sabem que na vida cotidiana do brasileiro, quase toda reunião social acaba tendo uma cerveja, tem um vinho, tem um uísque, tem uma bebida considerada forte, biblicamente falando. A palavra está dizendo: o vinho torna você mau, a cerveja faz de você um briguento. E as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. Está dizendo o seguinte: não é suficiente a Coca-Cola, não é suficiente a tubaína. Tem gente que precisa da redonda. E diz que desce redonda ainda, irmão. Eu não sei. Eu não sei. A bebida alcoólica tem a capacidade de tirar do ser humano o seu equilíbrio, o seu autocontrole, o seu tino. Consequentemente, tira também de quem a possui a sabedoria. Eu não sei se você tem o hábito de tomar uma cerveja, meu irmão. Eu não sei se você tem o hábito, talvez no seu particular, né? Outro dia alguém me procurou assim: o que o senhor acha de beber uma cerveja sem álcool? Eu falei: filho, bebe com álcool direto. Porque você está com vontade de beber, não está? Bebe direto. Não vem me falar não que é desculpa, não tem álcool. Ó, tá doidinho para... você está pensando o quê, cara? A bebida forte gera uma consequência que tira a pessoa que está possuindo, tira da sua vida a sabedoria. E a grande maioria das vezes você vai passar vergonha. Irmãos, eu me lembro desde pequenininho, quando era pequeno, ou era Natal, ou era o Ano Novo. Tinha um hábito familiar de reunir toda a família para passar junto, pelo menos uma das festas. Hoje meus tios são praticamente todos crentes, graças a Deus. Mas eu era pequeno, 7, 8 anos. Hoje eu me lembrei, essa semana eu me lembrei daquilo lá. Quase toda a festa terminava em briga. Meu pai já era crente, mas reunia com a família. Apesar de eu ser daquele contexto assim que ensinava você a ficar longe dos incrédulos, eu sempre fiquei com os incrédulos. Eu era daquele contexto assim que o pastor escrevia aquela carta para mandar para a escola para você não fazer educação física. Eu era desse contexto. É pecado, filho. Mas meu pai sempre reuniu com a família. E eu me lembro uma vez que os meus tios beberam tanto e começou a briga. Eu tenho um tio que chama Sebastião, um negão, irmão, da cor, da minha cor, assim, ó. E ele bebeu até ficar esmorecido e começou a brigar com outro tio, e brigando, e vai na porrada e na porrada. E ele saiu, deu um murro no vidro do banheiro, rasgou a mão, e aí teve que levar para o hospital, e a festa acabou. Foi perdendo a graça, porque todo ano que reunia a família, tinha uma briga. Graças a Deus hoje todos aceitaram a Jesus e foram transformados. Mas a pessoa perde o equilíbrio. A pessoa perde o autocontrole. A pessoa perde o seu tino. Tem um irmão entre nós aqui, não vou dar o nome dele. Graças a Deus que hoje ele é um cristão, é um salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas ele conta cada história que ele era viciado na bebida. Eu não vou olhar para o lado dele, que senão ele vai entregar. Ele vai se entregar, ele vai se entregar. Ele era viciado na bebida, irmão. Ele fazia cada coisa que se você perguntar para ele, você vai dar risada. Eu não vou sinalizar quem é. Se você quiser saber, depois a gente conversa. Mas é triste, gente. É triste.
Pouco tempo agora, alguém me ligou e falou: pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu falei: o que você precisa, minha filha? Então, por telefone é complicado. E eu falei: bom, estou terminando aqui o soguê e eu vou passar aí, tal hora. Entregando o bará, entregando a criança aqui no Dota, eu já vou aí, fica tranquilo. Vi que está um tanto quanto desesperado no telefone, eu parti para lá. Cheguei lá, era um problema, irmãos. Alguém morando com a pessoa, e aquele dia ele bebeu, em vez de ir trabalhar, porque é um lugar assim bem quibichi, aquele lugar que só tem uma oportunidade, se você faltar, você é mandado embora. E quando eu chego e falo que qual que é o problema? O problema é esse rapaz que está deitado aí. O que eu faço, pastor? O que eu faço? Eu olhei para ele e falei: parece que está meio embriagado. Não, está totalmente embriagado. E aí ele levantou do negócio, levantou do colchão, já sentou na cadeirinha. E eu falei: Deus, me dá graça. Porque a gente sabe que perde o autocontrole. Ouve, escuta tudo, escuta o que está falando, mas não dá ouvido em nada. Eu repeti umas 10 vezes a mesma coisa, e a mesma coisa ele dava uma resposta diferente. E onde eu observei, eu falei assim: não vai dar certo o meu conselho, o cara está fora de si. Ele queria provar para mim, irmãos, o problema é dele. Ele queria provar para mim que ele não foi trabalhar porque ele bebeu uma cachaçinha. Ele não foi trabalhar porque tinha tido uma desinteria à noite. E ele levantou de manhã, todo sujinho. E aí ele ficou revoltado, foi no Combine, bebeu 1 litrão. E eu falava para ele: cara, mas você devia ter ido trabalhar, não ter ido para o Combine. Pois é, mas... Eu falei: bem, você fez errado, cara. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Mas foi caganeira. Irmãos, eu cansei, eu vou parar de falar, porque não resolve nada. De repente deu uma louca nele, gente, que ele baixou a calça, perto da irmã. Estou falando para vocês. Você pensa que ser pastor é fácil? Ele baixou a calça assim: eu vou provar para você que eu estou um caganeira. A irmã já olhou para lá e falou: sangue de Jesus tem poder. Eu olhei: pode levantar, filho. O senhor está com vergonha de mim? Eu falei: não sei que tem que ter uma vergonha, cara. Tenha vergonha você, cara. Irmãos, é triste o camarada quando bebe, ele perde o autocontrole. Olha aqui, a palavra de Deus está dizendo: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A bebida deixa a pessoa violenta. Outros ficam palhaços, dando risada à toa. Outros choram à beça. Outros se comportam como o rei da cocada preta: eu posso tudo, eu faço tudo, eu tenho coragem de fazer tudo. E tem aqueles que se comportam como um porco, vomita, faz na calça, faz xixi. É uma lástima. A palavra de Deus está dizendo que o vinho é escarnecedor. Sabe o que é escarnecedor? O escarnecedor é aquele que faz pouco caso. Então a bebida tira você do seu estado comum, do seu estado de bom senso, do seu estado de normalidade. E a palavra de Deus está dizendo, está recomendando hoje: não se envolva com esse tipo de bebida. No capítulo 5, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, capítulo 5 de Éfeso, há um contexto de pecado que Paulo está apresentando à igreja de Éfeso, e ele está dizendo: sede meus imitadores, pois imitadores de Deus como filhos amados. E ele vai dizer: andei em amor como também Cristo vos amou. Ele vai dizendo, ele vai falando. Ele cita a prostituição, ele cita a impureza, ele cita a avareza, ele cita a torpeza, ele cita a parvoíces,
ele cita a chocarrices, ele cita o devasso, ele cita o impuro, ele cita o avarento, ele cita dizendo que há idolatria, ele vai falando sobre os filhos da desobediência. Aí chega no verso de número 18, ele vai dar um conselho seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É lindo ver alguém cheio do Espírito, sim ou não? Agora é feio demais ver alguém, irmão, quando toma uma, todo descontrolado. Eu não sei do seu contexto, eu só sei que Deus te ama. Deus está alcançando você e mais alguém, talvez através desse vídeo que vai ser gravado aí. Eu não sei do seu contexto, mas Deus colocou esta palavra para dizer para você o seguinte: quer marcar a vida de alguém? Marque sendo uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Quer deixar um legado para os teus filhos? Para quem olhar para você, não permita que essas coisas bebam, que chega na sua casa, chega na sua geladeira. Não permita você perder o seu controle, o seu tino, você ser um escarnecedor ou ser escarnecido pela própria bebida. Mantenha a sua postura, fuja da bebida, seja alguém equilibrado, fuja da bebida. A bebida tem um poder muito grande de dominar, de envergonhar pessoas, mas Deus na sua palavra gera uma bênção para o teu coração esta noite, dizendo: eu posso te libertar. Se existe um vício na sua vida, eu posso te libertar, eu posso mudar o teu rumo. Você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Tem alguém viciado aí. Eu não te conheço, meu irmão. O problema é seu se você bebe. Eu só sei de uma coisa: as Escrituras estão te incentivando a não beber. Gente que briga. Procure na internet a estatística das famílias que vão se desintegrando, vão se autodestruindo. Tem a bebida no meio. Procure na internet pessoas cônjuges se separando. Tem bebida no meio. Gente que briga com todos, gente que mata e perde amigos por conta da bebida, mata porque fala demais, mata porque são mau exemplos. Então você, pai, seja um exemplo para os seus filhos. Você, mãe, seja um exemplo para os seus filhos. Ah, pastor, mas eu bebo socialmente. Quase todos os alcoólatras começaram socialmente a beber. O melhor caminho é se abster da bebida alcoólica. Deus está dizendo para alguém: fuja da bebida alcoólica, mas se encha do meu Espírito, assim diz o Senhor. Se hoje ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Aí o verso 3 diz assim: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. A nova tradução da linguagem de hoje diz: mas todo insensato se mete em rixas. O sábio está dizendo para nós o seguinte: é loucura você se envolver em contendas. Não se envolva em brigas. Não se envolva em confusão. Irmãos, tem gente que gosta de uma confusão. Tem gente que, se no dia ele não arrumar um problema, ele não está feliz. Eu atendi um homem há pouco tempo que ele disse: todos os dias, quando a esposa põe o pé dentro da casa, começa. E eu fiquei olhando para ele, coloquei minha mão no rosto assim, e eu orava: Deus, ajuda ele, Pai. Ajuda ele. Tem gente que não deixa passar uma. Fala pelos cotovelos. Se intromete no lugar que ele não foi convidado. Se mete na vida alheia. Ele precisa deixar dele. Se eu não deixar a minha, eu não estou contente. Ele não fica satisfeito se ele não falar. A Bíblia está dizendo que o sábio, o homem que não se mete em brigas, ele é honroso. Sabe o que significa isso? É honroso, é bom, é excelente não se envolver em brigas.
O sábio está dizendo: quando você foge das brigas, você se enobrece. O sábio está dizendo: quando você foge das brigas, você se significa. Tem gente que não luta pela paz, tem gente que luta pela razão. Eu tenho razão, e eu vou até o fim pela razão. Eu tenho razão. E aí, quem luta pela razão e não luta pela paz, na grande maioria das vezes, pela razão se separa, pela razão destrói família, pela razão perde emprego, pela razão entra por caminhos de prejuízos irreparáveis. Eu fico impressionado em ver gente andando sobre a face da terra e o seu estilo de vida não gera edificação na vida de ninguém. O cara diz que é crente, irmãos, o cara diz que é cristão, mas a vida dele não é bênção para ninguém, nem para ele mesmo. Ele diz assim: eu falo mesmo, eu não engulo nada, não pondero nada. A língua dele é literalmente fogo do inferno, onde lança uma palavra brasa. E eu já ouvi gente dizendo: eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer. O sangue de Jesus tem poder. Você pode ter nascido assim, você pode ter chegado assim, mas você vai sair diferente para a glória de Deus Pai. Oh, há poder na palavra. Há poder na palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem mais para você, viu? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que precisa ter uma experiência com a verdade. Quando você tiver uma experiência com a verdade, meu irmão, você vai correr das rixas. Você vai colocar o pé na sua casa, você vai dizer assim: Deus me permitiu ter um teto para mim, abrigar minha família. Glória seja dada a Ele. Ô irmã, larga a mão de ser chata, minha filha. Larga a mão de ser rixosa. Larga a mão de falar mais aqui, ó. Ô filho de Deus, você também colabora. Colabora. Tem gente que faz um inferno na sua casa. Se não tiver uma confusãozinha todo dia, uma rixazinha todo dia, uma discussãozinha todo dia, não está bom para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o bom testemunho começa na sua casa. Tem muita gente equivocada com o evangelho, viu gente? Tem gente que na rua ele é um nobre. Tem gente que na casa ele é fora de casa ele é um educado. Tem gente que na convivência externa ele é um fino. Aí quando entra na casa, ele é um demônio. Há um contexto que Jesus atravessa uma tempestade e acalma aquela tempestade e vai lá libertar o gadareno. 6.000 demônios, uma legião de demônios possuiu a mente daquele homem. Eu já falei aqui mais de uma vez: tudo que o diabo quer é pegar a sua mente, viu? Tira da sua cabeça esse negócio de libertação, porque o demônio está na perna, o demônio está no joelho, o demônio está no... Não, ele pega a sua mente. Se ele pegar a sua mente, ele leva todo o corpo. Jesus chega e os demônios pegaram a mente daquele homem. Quando você lê o contexto do endemoniado, você vai encontrar algumas marcas naquele homem. Qual era a prática de vida deste homem endemoniado? Marcos capítulo 6, leia lá. O cara era descontrolado. O cara era alguém que ninguém queria ter ele por perto. O cara era alguém que quebrava tudo. O cara era um perturbado. Quando Jesus chega, ele já começa a gritar. Será que identificou com alguém aí? Endemoniado. Mas pastor, o demônio não me pega não. Pois é, Judas também não pegou a consciência dele não. Mas entregou Jesus. Jesus, quando liberta, expulsando a legião de demônios, havia pegado na sua mente. Ele, por gratidão, ele queria seguir Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus disse assim: vai para a tua casa, vai para os teus,
e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Pastor, qual é a lição desse texto? O teu ministério começa na sua casa. Olha aqui. Primeiro, os da sua casa, que precisa ver, que precisa atestar a obra transformadora de Deus, que Deus fez na sua vida. É a sua casa que precisa ver o seu comportamento de cristão. Outra lição: se dentro da sua casa você for reprovado, não vem demonstrar uma outra pessoa fora. Deus conhece quem você é na sua subjetividade. Não brinque com a cara de Deus. Porque se você não for aprovado dentro da sua casa, pelos teus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua família, meu irmão, não vem dar um de crentinho lá fora, não. Deus te conhece. Aqui todo mundo é santo, todo mundo é lindo, até os carecas. A Lúcia não. Ô pai, tem misericórdia. A Érica. A Érica já olhou para mim e disse: esse é meu. Sabe, está dizendo: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O melhor a fazer, irmãos, olhe bem para mim, às vezes é se calar. Fica quietinho. Descubra pela palavra a bênção do ficar em silêncio. Deixa o tolo falar. Pior que tem umas que é tão tola, que se você ficar quieto, ele briga mais ainda. Fala alguma coisa. Eu tenho que falar, senão vou morrer. Morre não, filha. Pode continuar falando, mas não esqueça que você está plantando para a vida. Procure pensar no que você está falando. Procure analisar o peso das suas palavras. Tenha a atitude de alguém que vive sabedoria. A palavra está dizendo: honroso é para o homem se desviar-se de questões, mas todo insensato se intromete nelas. Quando alguém gosta de uma confusão, a palavra define esse alguém como tolo. Já pensou Deus olhando para você e dizendo assim: tola, ô tolo, ouve a minha voz, tolo. Não arruma confusão não, tolo. Seja sábio, seja sábia. Não é sabiá não, irmã. Não. Seja sábia. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Aí, chega no verso 4. E o verso 4 é muito contundente. Porque vai dizer assim, ó: eu não falei sobre esse caso ainda. Cheguei aqui e Deus não deixou passar. O preguiçoso não lavra no outono, não lavra no inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Olha o que essa palavra está dizendo, me faz pensar, principalmente quem está morando no Japão, no país do trabalho. O verso está dizendo que o preguiçoso não lavra no outono, há uma tradução que é no inverno, pelo que mendigará na cega, nada receberá. Vocês sabem que o contexto do judeu, as suas economias eram geradas pela agricultura. Até hoje, a agricultura é muito forte em Israel. Então esse contexto está falando do serviço braçal. Era a rotina daquele povo tratar com a agricultura, então não podia dar mole. Hoje não é diferente, principalmente nesse contexto chamado Japão. O que tem de gente que não estão sendo produtivos, o que tem de gente que estão esperando o tempo passar, não estão deixando, ou estão deixando as oportunidades passar, e às vezes, Deus permite apenas uma oportunidade, que poderia mudar a tua história, mas você deixa passar. Eu atendi um rapaz no Imauatari, ele está dizendo assim: meu filho tem 22 anos, ele vai para o Brasil agora ver a casa que está construindo, lá está terminando agora. Eu falei: quantos anos ele tem? 22 anos, pastor. Veio para cá, está há pouco tempo na crise, conseguiu juntar dinheiro, está construindo uma casa no Brasil, comprou um terrenão top, está construindo uma casa de 250 metros, não me foge a memória,
E ele vai continuar aqui, vai alugar. E é um menino inteligente, e começou a elogiar. 22 anos. E quanta gente que não tem produtividade. Quantas pessoas, irmão, que chegam no final do mês e fecham o mês com prejuízo. Às vezes Deus permite apenas uma oportunidade que poderia mudar a sua vida. E tem gente que está deixando passar. Seja em qualquer área da sua vida. Tem gente que apresenta motivos, muitos motivos, pela sua improdutividade. Mas quando vai tirar a prova real, na verdade a preguiça está deixando muita gente não produtivo. Então o sábio mais uma vez vai falar, vai declarar contra a preguiça, contra o preguiçoso. E tem muitas declarações no livro de Provérbios, mas ele vai dizer: a preguiça, o comodismo, assolam a vida de muitas pessoas. E Deus está dizendo através da sua palavra: por causa da preguiça, a sua colheita, a colheita que você deseja ter, ou deseja ter, você não terá. Isso é forte, né, Mário? É natural da pessoa querer crescer, irmãos. Eu já falei aqui. É natural da pessoa desejar prosperar. Agora você precisa se esforçar, que a maior bênção na Bíblia Sagrada para você crescer em prosperidade é o trabalho. De vez em quando eu escuto algumas pessoas falando: eu vou jogar no Tacaracude. O problema é seu. Mas Deus já deixou na palavra: tem uma bênção para você, filho. Trabalha. Alguém falou outro dia: puxa, a vida, Adão, Eva tinha que ceder. Pô, se o pecado não entra na terra, não precisa trabalhar. Vai nessa, jumento. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim, e Adão lavrava a terra, trabalhava, talvez com menos dores, ou sem dor. Mas Adão já foi feito para trabalhar. Olha aqui. Você precisa ser um bom gestor das suas economias, do dinheiro que entra. Você precisa ser alguém conhecido como trabalhador. Como falou o testemunho do Maurício aqui, né? Está lá capengando o cara, irmão. Mas conseguiu depois de 5 dias trabalhar. Se fosse eu, já tinha sido mandado embora. Eu sou mau. Mas foi Deus que abriu a porta, e a porta está aberta, graças a Jesus. Olha aqui. Às vezes alguém vai dizer assim sobre contexto de pessoas que foram despedidas porque faltava demais. Alguém chegou para mim outro dia: sabe por que o fulano foi mandado embora, pastor? Porque faltava demais no trabalho. Alguém chegou outro dia e falou assim: sabe por que o fulano foi mandado embora? O cara é um preguiçoso. Outro dia alguém chegou para mim e disse: o cara é crente, mas é um mocorongo danado na fábrica. E eu ouvi ele falando: é lá da igreja? Não, é crente. Irmãos, eu respirei mais fundo e falei: glória a Deus. Mocorongo. Fica embaçando para o próximo trabalhar mais que ele. A força da preguiça é maior que a vontade de vencer. A força da preguiça é maior que a vontade de prosperar. E esse verso está dizendo para a igreja hoje: todo preguiçoso vai dar suas desculpas. E a Bíblia diz que o preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na cega, e nada receberá. Ele não lavra por causa do outono, do inverno. Sabe qual é a desculpa dele? Está frio demais, vou trabalhar não. Entrou antes de ontem o outono. Olha Deus falando. Está muito frio. Ele sempre vai dar uma desculpa. Tem um na região aí, irmãos, que está de cesta básica em todas as igrejas. Por onde ele passa, ele vai só por conta das cestas básicas. É proibido dar, pastor? Não é proibido não, meu irmão. Mas Deus tem falado para mim: ajuda aquele que quer mudança. Porque aquele que só quer ajuda, ele nunca vai mudar. E a igreja acaba estragando estes. E acaba deixando de abençoar alguém que está precisando, para alimentar o mocorongo. Ajude quem está precisando e quer mudança. Porque tem gente, às vezes você passa por provas mesmo,
E não tem coisa melhor que você receber uma cesta básica no momento que você está precisando. Agora o camarada fica só na rede, eu quero trabalhar para o meu senhor, balançando para lá e para cá. A palavra está dizendo, ele arruma um monte de desculpa. Ele vai dar um monte de desculpa. Aí eu não fui trabalhar por causa disso. Eu não fui trabalhar por causa daquilo. Eu não fui trabalhar porque eu perdi a hora. Eu não fui trabalhar porque o relógio despertou 3 vezes. As 3 vezes eu desliguei o relógio aí e dormi até tal hora. Eu não fui trabalhar, cheio de desculpa, está frio demais. A preguiça é uma desgraça, gente. E faz de quem tem a preguiça um desgraçado. Olha aqui. Ele vai ter sempre uma desculpa. Mas a palavra de Deus está dizendo que tem alguém, se existe alguém entre nós, que é preguiçoso, preste atenção. Quando chegar na época da cega, na época da colheita, a palavra está dizendo, ele vai mendigar, ele vai pedir. Não vai ter uma outra saída para ele, a não ser correr atrás de alguém para lhe ajudar. O preguiçoso vive uma vida indigna. Não são exemplo, não é exemplo para os filhos, não é exemplo para ninguém, principalmente um exemplo de cristão. Ô filho de Deus, pelo amor de Deus, se você é um preguiçoso, não fique falando por aí que você é crente não, meu filho. Tenha vergonha na cara. Se você é um preguiçoso, tenha vergonha na cara, não fica falando que você é crente não. Eu sou cristão. Cristão? É. Sabe o que Jesus vai falar? O meu pai trabalha até agora e eu também. Pega o contexto de Jesus, irmão. Trabalhando com propósito. Propósito do pai na vida dele, andando a pé para cima e para baixo, trabalhando. O cara, enquanto os discípulos estavam dormindo, ele estava orando. Eu sou cristão, mas é um vagabundo. Eu sou crente, não fala que você é crente não. Fala, eu sou um desviado, viu? Eu não vivo a palavra, eu não sei o que você vai falar, mas não fala que você é crente não. A alma do preguiçoso, Provérbios capítulo 13, verso 4, deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 19, 15, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Provérbios 20, 13, não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios 26, 13 ao 15, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão vai me pegar. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar resposta certa. Ele tem resposta na ponta da língua. Eclesiastes 10, 18. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. E eu termino dizendo o que a palavra diz em Provérbios. Se você é preguiçoso, olhe bem para o que a formiga vai dizer para você. Observa e aprenda alguma coisa com a formiga. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe, nem patrão. A tradução aqui é a mensagem. Mas ela estoca alimento durante o verão, e durante a colheita armazena provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Você crê que isso é Bíblia? Fica de pé, não dá mais. Deus tem um compromisso com aquele que tem coragem, irmão. Se você olhar o contexto bíblico, você não vai ver Deus chamando o preguiçoso. Deus não tem prazer em chamar preguiçoso, porque sabe que se ele é preguiçoso em alguma área, vai pender para as outras também. Eu acho lindo um contexto, e o anjo aparece
para Gideão. E quando você lê Juízes capítulo 6, você vai observar e dá a entender-se que o anjo chega. Ô Mário, dá a entender o capítulo 6 que o anjo chega, dá uma olhadinha para Gideão assim. Está ali ó, uma trabalhadora ali, ó, na garra da madrugada. Está ali, ó. Mas dá a entender em Juízes capítulo 6, verso 12. Quando você lê o contexto, dá a entender que o anjo chega e está olhando Gideão. Sabe o que o cara está fazendo? O cara está malhando trigo no lagar. No lugar de pisar uvas. Sabe o que o cara está fazendo? O cara está descascando o trigo. Eu não sei de que forma. Mas o anjo chega e está olhando. O que dá a entender pelo texto que é a personificação do próprio Cristo. Ele chega e está olhando Gideão. E ele chega para Gideão e vai dizer assim, ó: varão vagabundo, o Senhor é contigo. É isso? Não espera ouvir isso de Deus, viu? Varão vagabundo, eu sou contigo. Não espere. Mas o anjo chega para Gideão e diz assim, ó. Diz a palavra, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quero que você entenda o seguinte: por mais que você tenha preguiça, irmão, que esta palavra possa ficar incutida na sua mente. E a partir de hoje você vai se esforçar, vai pedir a ajuda de Deus, e vai dizer nas suas orações assim: Senhor, o Senhor reprova o preguiçoso. Eu quero mudar o meu contexto de vida. A partir de hoje eu vou fazer com alegria, e o teu nome será glorificado. Então saia daqui com 2, 3 verdades. Fuja da bebida forte, fuja das brigas, e a partir de hoje levante a sua cabeça e diga assim: eu vou fazer diferença. Não serei mais conhecido como preguiçoso, filho preguiçoso, filha preguiçosa. Irmão, os pais falam 10 vezes: vai lavar a louça, miserável. Está lá a louça, parece a noite inteira. As baratas até vêm comer. Pelo amor de Deus, filho, expulsa isso da sua vida a partir de hoje. Quando o papai fala assim: filha, opa, ô glória, estou aqui, mamãe. Ah, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Vamos cantar.